Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E esse tá no título pré-jogo só por estar mesmo, tá? Porque na verdade não é necessariamente um pré-jogo. O Santos enfrentou o Botafogo amanhã, né? 4 horas da tarde. Uma partida em que o Santos entra com a... Eu não sei se leve, né? Por que eu tô falando isso, né? Hoje a rodada até agora, porque eu tô gravando, são exatamente 7h30, acabou de começar Fortaleza e Flamengo, por exemplo, né? Se o Fortaleza vencer, o Flamengo acho que ia com um time bem misto, já que tem o jogo da volta contra o Racing nessa semana, né? Mas, por outro lado, o Atlético Mineiro venceu, então subiu um pouquinho. O Vitória perdeu para o Corinthians, então o Santista teve que comemorar a vitória do Corinthians, né? Já que isso evita que o Santos entre na zona do rebaixamento com qualquer resultado nessa rodada. O Fluminense também bateu o Internacional, que fica ali embaixo também, né? Estacionado nos 35 pontos, mais perto do Santos. No momento que eu estou gravando também o Mirassol virou contra o Sport. Eu sei que o Sport está lá embaixo, né? Mais afundado, mas assim, quanto mais rápido cair todo mundo e não sobrar vaga para o Santos, é melhor, né? E aí, como eu disse, Fortaleza e Flamengo acabou de começar. O Flamengo está com um time... É que é aquilo, né? O time reserva do Flamengo era titular na maioria dos times do país, né? E nem necessariamente tem um reserva. Por exemplo, a Arrascaeta tá jogando ali, aqui o Danilo tá jogando, o Bruno Henrique, enfim. Então, o Santos talvez entre um pouquinho mais leve, né? Contra o Botafogo, amanhã, às 4 horas da tarde, lá no Engenhão. Um jogo que vai passar na Rede Globo, né? O jogo da TV aberta. Assim como vai passar também no Premiere. E a gente espera que um bom resultado venha, né? Eu de verdade, eu consideraria até um empate, um resultado ok amanhã, pela dificuldade do adversário e tudo mais. E, enfim, né? Vamos ver. Falar rapidinho da provável escalação. Eu assisti pouco o Botafogo, pretendi assistir, mas não consegui. Hoje eu fui lá no Sub-15 de manhã. Se você não viu, volta aqui um vídeo. As quartas de final do Campeonato Paulista, Sub-15, Santos e Corinthians. Um bom jogo, acabou em 1-1. Tem entrevistas exclusivas e inclusive até com o Cauã Miranda, né, o popular carioca, que foi convocado para a seleção portuguesa. Ele me deu entrevista e estava saindo correndo para pegar o voo já, para se apresentar amanhã lá em Portugal. Assim como uma informação exclusiva em relação ao Sub-20. Então, se você não viu, volta no vídeo anterior, vê lá. Tá bem legal, eu garanto. E, enfim, não consegui assistir tanto o Botafogo para falar especificamente o que eu queria, né, analisar no sentido de acho que era melhor o Santos mudar essa peça e jogar assim, mas realmente não consegui, não tem por que mentir para vocês aqui. Então, eu vou falar mais da provável escalação mesmo e alguns pontos que eu sei que o Botafogo tem, né? Eu vou começar com a provável escalação porque o Diário do Peixe apurou, né, postou hoje à tarde, que o Vitor Hugo deve entrar no time titular e o Ilharão deve sair, né? Claro, se a gente contar com a saída também do Zé Rafael, essa é obrigatória porque ele está suspenso, né, pelo terceiro cartão amarelo. Então teríamos duas mudanças aí. O provável time seria Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar. João Schmidt, Vitor Hugo, Barreal e Roleiser. Na frente, Guilherme e Lautaro. Segundo o Diário também, o próprio Gabriel Bontempo também foi testado no lugar do Vitor Hugo como uma alternativa, mas o Vitor deve ser o titular. Eu não acho uma má ideia o Vitor em si ser titular, né? O que me preocupa a gente está indo praticamente com o mesmo time que entrou contra o Corinthians, entrou contra o Vitória, uma peça ou outra ali de mudança, e agora vai entrar contra o Botafogo. Qual foi a ideia em relação a isso? Já que são adversários completamente diferentes e o Santos não mudou nada. Isso me preocupa, né? Se fosse esse o time, o Ilharão sairia, assim como o Zé Rafael, como eu disse, porque está suspenso. O João Schmidt volta, não atuou contra o Vitória, né, porque estava suspenso, e o Vitor Hugo entraria nesse time também. Eu imagino o Schmidt mais preso, né? O Vitor Hugo com um pouquinho mais de liberdade, atuando pelo lado esquerdo, imagino, e o Barreal pela direita lá, daquele jeito, né? Bem próximo à linha lateral. Em teoria também, né? Trabalhando próximo ao Roleiser, com essa responsabilidade de ser o cara mais próximo do centroavante. O Guilherme pelo lado esquerdo e o Lautaro, né? O centroavante de mobilidade. De novo, não vou entrar no mérito se eu acho certo ou errado, eu não consegui assistir o Botafogo a fundo para falar disso, mas cai naquela questão do vídeo que eu falei essa semana, né? Acho que foi o vídeo da quinta-feira, né? Que o Vojvoda precisa mexer no time às vezes. Talvez essa seja a escalação ideal para esse jogo. Mas ele não está mudando muitas peças, né? Está mudando mais postura. Peças que poderiam ser diferentes. Talvez seja um jogo
para ter um pouquinho de mais de posse. Você poderia ter um bom tempo, poderia ter o Souza junto. Vou até falar o centroavante aqui. Poderia ter o Tiquinho, que de repente é um cara de mais bola no pé em vez do Lautaro. Estou chutando ideias, tá? Se você quer um jogo de contra-ataque, você poderia de repente abrir o Guilherme de um lado, o Cabageiro do outro. Não sei, mas me incomoda um pouquinho essa repetição do time a todo momento. Quando esse mesmo time pode ter atuações tão extremas, igual foi contra o Corinthians, e depois repetir uma atuação extrema, mas pro lado negativo, igual foi contra o Vitória, né? Espero que a postura de concentração, de agressividade e de atenção seja a mesma que foi contra o Corinthians, né? Mas tudo bem. Sobre o Botafogo, uma coisa que eu queria falar é que é um elenco muito qualificado, né? Por mais que com o David Ancelotti lá não esteja na melhor das fases, né? Necessariamente, assim, o Botafogo tem um perde-ganha que ainda não se estabeleceu, digamos assim, com o David Ancelotti. Por exemplo, eu vou pegar aqui os últimos 5 jogos. Derrota para o Flu por 2-0, vitória sobre o Bahia por 2-1, derrota para o Internacional por 2-0, derrota para o Flamengo por 3-0 e vitória sobre o Ceará por 2-0. Ou seja, equipes de níveis diferentes, né? Você vê, venceu um bom time igual o Bahia, venceu um time um pouco mais de baixo contra o Ceará, assim como perdeu feio, né? Para o Flamengo, um excelente time, um time de um nível parecido com o Santos, que é o Internacional. Então, muito inconstante ainda com o David Ancelotti, mas é fato que o Botafogo tem muitas alternativas, né? Até estava vendo no portal, eu acho que é o Fogão Net, não sei, pode até ser que nem esteja certo, eu não sei, mas que o Savarino voltaria de lesão nesse jogo contra o Santos. Savarino que nem faz uma grande temporada, mas é muito bom jogador, né? É um jogador talentosíssimo, camisa 10 de muita qualidade. E aí o Botafogo gosta de ter um centroavante mais pesado para baixar e fazer esse pivô. Pode ser o Cris Ramos, pode ser o Arthur Cabral. O Arthur Cabral estava fora também no último jogo por lesão, era dúvida também para esse jogo. Mas o Cris Ramos faz essa função também. Aqui eu acho que um pouco menos de qualidade do que o Arthur Cabral, né? E o Santos tem muita dificuldade com o Pedro Raul fazendo isso, por exemplo, contra o Ceará. Então acho que é um fator aí de atenção. Nos lados do campo tem 2 jogadores de velocidade, né, e de capacidade técnica, que são o Santiago Rodrigues e o Arthur, né? Os dois, inclusive, jogam o Santiago nem tanto, né? O Santiago joga pelos 2 lados, mas o Arthur joga no pé invertido, né? Ele é canhoto, joga pelo lado direito. O Santiago faz mais, de novo, esses 2 lados mesmo, mas é um jogador bem interessante, né? Muita capacidade técnica. Eu, particularmente, é um jogador que eu gosto desde a época do Nacional do Uruguai. Ele que já tem em 20 jogos, são 20 jogos no total, 10 só como titular no Botafogo, já tem 4 assistências e 2 gols aí nessa competição, mas é um jogador muito interessante que eu acho que vale a pena ficar de olho, tomar cuidado. E até passando, é engraçado que o Botafogo tem opções na defesa que mudam bastante, né? Por exemplo, a escalação provável que eu vi no Fogão Net era Vitinho na direita e Cuiabano na esquerda. 2 laterais de muita força. O Cuiabano um pouco mais de subir, né, bater no fundo do campo, de velocidade. O Vitinho um pouco mais defensivo e tal. Mas pode mudar, né? Pode ser que mude. Em algum momento o Alex Telles estava de fora também, não sei se vai voltar para essa partida, mas em algum momento já jogou o Marçal, por exemplo, mas aí o Marçal também já foi para a zaga, já formou dupla com o Barbosa, já formou dupla com o Davi Ricardo, ali, na verdade, acho que se fala assim, se for David, perdão, mas acho que é Davi Ricardo mesmo. Assim como o Davi já fez lateral esquerdo, então é um time que muda muito as suas características mesmo, né, de defensores ali. Às vezes preza por uma zaga mais rápida, às vezes por uma zaga mais forte. Então, realmente tem muitas mudanças ali. Tem uma espinha dorsal pré-definida. E, por exemplo, o Marlon Freitas é um cara que dificilmente sai do time, né? Um cara que é o organizador dessa equipe do Botafogo, mas que tem até algumas dificuldades, especialmente para defender as suas costas. E o Santos acho que soube aproveitar isso até em alguns momentos no jogo aqui da ida. Aquele jogo que dá raiva, né? Porque o Santos jogou muito bem. Infelizmente, no final, o Neymar pôs a mão na bola, foi expulso, e aí depois a gente perde, né? Infelizmente. Mas, enfim, então, o que eu quero dizer é, o Botafogo, acho que tem um bom elenco, tem alternativas variadas, mas tem como o Santos vencer. O Santos tem capacidade de vencer. Claro, para isso precisa fazer um jogo beirando a perfeição, beirando seus melhores momentos com o Vojvoda. Parecido com o que foi contra São Paulo, contra Corinthians, de repente até contra o Atlético Mineiro, que é um jogo que a gente vai muito bem, até a expulsão do Zé Ivaldo. Então, dá para vencer, mas precisa
é muito importante que estejam com a concentração e a agressividade lá em cima para esse tipo de partida. Enfim, como eu disse, o bom é que a rodada até agora foi positiva. De novo, repito que ainda não acabou. O Fortaleza tá jogando ainda, tá empatando no momento. Ih, rapaz, abriu o placar o Fortaleza, hein? 1-0, gol do Breno Lopes, pra vocês verem aí. A rodada foi positiva em alguns sentidos e outros negativos. O Fortaleza com essa vitória vai a 27 pontos. Ainda fica um pouquinho longe, mas ali tá galgando seu espaço, né? E ainda tem um jogo a menos até contra o Atlético Mineiro. Então, é um time que vai se colocando de novo na briga. Então, é por isso que é muito importante o Santos pontuar, apesar de ser muito difícil. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Amanhã a gente volta com o pós-jogo e espero muito que com uma vitória. Valeu!